Como é que você se posiciona? Olha, nós discutimos inclusive hoje isso. Depois da decisão ontem, primeiro, quer dizer, nós sempre achávamos que a gestão Dilma seria pior do que a gestão PSDB. Basicamente pelas ideias, quer dizer, os conceitos que nós entendemos que são equivocados, um pouco do que a gente falou aqui no primeiro bloco. E nós discutimos então, principalmente depois da definição do julgamento ontem do TCU, né? E nos parece claro agora que com essa decisão técnica, reprovando as contas da presidente e questionando o próprio cumprimento da responsabilidade fiscal com as manobras contábeis que foram feitas, nós somos favoráveis à aprovação do impeachment. Agora, isso é crime de responsabilidade, ainda há uma dúvida se é crime de responsabilidade, mas isso é suficiente para caçar a soberania, os votos, porque é uma manobra fiscal, no final das contas. É uma manobra fiscal de cento e poucos bilhões de reais. Mas que não visa se apropriar, visa beneficiar, pagar direitos. Na verdade, visa fazer coisas que ela não poderia estar fazendo, cumprindo promessas que ela não poderia estar fazendo e fez através da manobra, usando inclusive bancos públicos para simular motivo financiamento. Para afastar do poder? Eu faria quase que a pergunta contrária. Quer dizer, se nós temos um dirigente da nação que descumpre a lei, que faz manobras para esconder volumes desse montante, é razoável que esse dirigente não tenha alguma punição, que não deixe o cargo, quer dizer, que mas exemplo... Tu está certo, mas a minha preocupação destituir... Claro, porque é o seguinte, que exemplo nós vamos dar para os próximos governantes se uma lei tão importante como o equilíbrio fiscal, como a clareza dos nossos dados contábeis, são manipulados e a pessoa que os manipulou participou, tinha conhecimento dessa manipulação. Não é uma questão de princípio, uma questão de dinheiro. Muito desse dinheiro é uma questão de contábil, não é uma questão que você está tirando o pão de alguém, você está matando alguém, você está se apropriando. Não, mas é uma questão de transparência e vamos dizer, responsabilidade que ela deveria ter com as pessoas que elegeram. 80% dos municípios e dos governos caem também por esse mesmo motivo, você não acha? E cai... Vamos tirá-los? Vamos tirá-los? Claro. O novo quer tirar todo 80%? Não, quem fizer manobras fiscais desta magnitude... porque é o governo federal. Não, mas senão qual o sentido de nós temos uma lei de responsabilidade fiscal? Quer dizer, imagina o seguinte, amanhã eu sou eleito presidente, por acaso, ou alguém do novo eleito, e diz assim, bom, essa lei não precisa ser cumprida, porque se você não cumprir, não tem nenhuma penalidade. Então, acho que o exemplo que nós estamos dando para a nação... Não é terceiro turno, Amoedo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é um exemplo muito importante que a gente está dando para a nação. Eu nem entro no mérito do que vai acontecer. Tem muita gente, inclusive, que defende o seguinte, não é melhor que a Dilma fique, porque isso vai fazer com que ela se deteriore ao longo do tempo e mais fácil lá em 2018 a mudança, mas eu acho que nós temos que tomar as decisões baseadas em princípios, em fazer a coisa certa e depois vamos arcar com as consequências dela. Me parece uma sinalização muito ruim para a nação. Eu acredito muito que a sociedade vive de exemplos e é uma sinalização muito ruim uma presidente que teve esse comportamento ser mantida no poder. Eu não entro no mérito, eu acho que isso é muito diferente. Quer dizer, se ela tem medidas erradas, tem uma má gestão, nós temos que arcar com os custos disso, porque ela foi eleita. Então é razoável, mesmo que as pessoas critiquem, isso não é motivo para a saída. Mas, por uma questão de princípio e de legalidade, se você infringiu normas nesse tamanho, na posição que você ocupa, você tem que dar um exemplo à nação e faz sentido total no nosso entendimento que haja aprovação do impeachment. Há uma discussão entre os juristas em função de você não poder destituir um governante eleito, a não ser em função dos crimes de responsabilidade cometidos durante o exercício do mandato. Ou seja, as pedaladas fiscais são no mandato anterior. Desse mandato ainda não foram investigadas. Então, é um argumento válido. Olha, a coisa anterior, no mandato anterior, justifica tirar os votos que foram dados agora, no final do ano? Olha, eu acho que a gente pode até entrar num aspecto técnico, mas não é técnico, é questão de soberania. Não, eu penso muito na questão do princípio. Quer dizer, a pergunta que eu volto é, houve uma irregularidade aprontada claramente pelo órgão competente para fazer isso, que é o TCU. Nós vamos aceitar e vamos dizer, não tem problema, a pessoa que fez essa irregularidade pode continuar, e uma irregularidade deste tamanho, quer dizer,
O novo não ganha nada com o impeachment, mas a gente tem que dar um exemplo para a sociedade, senão a gente fica relativizando. A punição não é por demasiado drástica? Vamos tirar o poder? Tem outras maneiras de se punir. Por exemplo? Você pode fazer obrigá-la a seguir com maior rigidez, você pode fazer uma demonstração pública, você pode fazer um monte de coisas. Mas e por que não tirá-la se foi um erro tão grave? Entendeu? Quer dizer, de fato, de novo, estamos falando aqui até da parte da violência, que vem muito dos exemplos que tem na sociedade. Então, acho que no Brasil, nós precisamos ser mais rígidos com a lei. A gente fala muito da impunidade e se nós, num cargo como esse, estamos dizendo o seguinte, olha, um problema não foi tão grande, vamos relevar isso, eu acho que é uma sinalização para a sociedade que nós pretendemos montar, pelo menos que eu pretendo que as minhas filhas vivam, muito ruim. Agora então tudo bem ficar o vice-presidente do PMDB como presidente se a sua ideia for levada... Tudo bem se não tiver nenhum problema no TSE, porque é outra coisa que vai ter que ser enfrentada a análise das contas de campanha. Mas, veja bem, foi como eu tinha dito aqui, quer dizer, nós temos que tomar a decisão que é certa em determinado momento. Depois, em função daquilo, vai vir um outro cenário e você vai fazer sempre as coisas certas, porque senão, se nós ficarmos tomando uma decisão baseado nas hipóteses, no que pode acontecer, você fica sempre naquela história que o fim justifica o meio, né? Então, eu acho que o certo agora é realmente a aprovação do processo de impeachment e aí o trâmite sempre normal, quer dizer, quem assume é o vice, até prova em contrário, e aí temos que seguir a Constituição.